Galera, tudo beleza? Opa, deixa eu só vir pra cá rapidinho, que tá de noite aqui, é mais difícil de gravar. Matheus, da geração Y conservadora, estamos aqui para mais um vídeo, né? E hoje eu quero falar sobre um assunto que tá repercutindo bastante, né? Ultimamente, que é o confronto do general Santos Cruz com o professor Olavo de Carvalho, né? Eu não diria que é só do general Santos Cruz, mas de alguns generais, como o general Hamilton Mourão, Santos Cruz, Vilas Boas, e todos esses positivistas aí que estão tentando fazer o que fizeram na época de 1964, que foi quando o povo, junto com os grandes congressistas conservadores, como Carlos Lacerda, como... Eu sempre esqueço o nome do outro rapaz que auxiliou o Lacerda, também, que é muito famoso. Adhemar de Barros, isso. Como Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, ajudaram a fazer um movimento que realmente impeachmentou o João Goulart, que era um comunista que tinha ligações fortes com o PCB, que era o Partido Comunista do Brasil. Tinha ligações fortes também com a STB. Para quem não sabe, a STB é a Polícia Tchecoslováquia, do Serviço de Espionagem Comunista Tchecoslovaco do Brasil. Você consegue ver essas informações no livro 1964 e o Elo Perdido, do escritor Mauro Abranches. Você consegue ver essas informações sobre a STB e sobre seu movimento de espionagem dentro do Brasil, bem como a sua influência que ele tinha dentro da política do Brasil, principalmente que esses espiões estavam no Brasil eles estavam no Brasil antes de 1964, desde 1958, e já vinham tendo ligações com o Jânio Quadros e depois com o João Goulart. Vários espiões querendo implementar a ditadura do proletariado da polícia comunista de Tchecoslováquia, que era uma polícia que respondia para... Era uma polícia membra do partido da KGB, que é o Serviço Comunista de Espionagem. Eles faziam o quê? Era uma... É como se fosse... Desculpa, gente, tem uma formiga aqui. É como se fosse uma rede auxiliar. Obrigado, adolescentes, acabaram com o meu vídeo. Vai continuar assim mesmo, vai ficar sem cortes. Tem um bando de adolescente aqui que estão passando gritando igual um maluco, não sei porquê. Acho que é essa cultura aí esquerdista que tá fazendo as pessoas gritar igual um débil mental e achar que estão abafando. Continuando aqui no assunto. Agora, eles estavam fazendo o seguinte, né? O João Goulart, ele tinha participação totalmente afiada com a STB, né, que é a polícia de espionagem da Tchecoslováquia, que era que era o serviço de espionagem que era como se fosse ela era uma parte da operação controlada pela central KGB da Rússia. Então o que acontece? Os militares, logo depois que foi impeachmentado o João Goulart, que abandonou o Brasil após a contra-revolução, né, que eu não chamo de golpe, é contra-revolução de 64, onde o povo, junto com as televisões, inclusive a Globo apoiava, né, a Globo, que hoje em dia é contra a ditadura, apoiava a ditadura, as emissoras, a Igreja Católica e o povo foi às ruas e fez um grande movimento que fez com que o João Goulart fugisse. E a partir disso o país ficou sem presidente e o próprio Congresso caçou João Goulart. E aí, sim, influenciados pelo Carlos Lacerda, que era um grande conservador, e para Adhemar de Barros, para que o Brasil se tornasse um país mais justo. Logo ao assumir, o Costa e Silva disse o seguinte: a direita revolucionária não assumirá o país. Então isso já mostra que os militares, eles são positivistas desde a época do Império, e na época do regime militar não é diferente. Esse positivismo vem sendo influenciado no governo atual, por isso que eu estou dando essa volta toda para vocês entenderem. Esses militares, Santos Cruz, Mourão, estão contra o professor Olavo de Carvalho, porque o professor Olavo de Carvalho explica: o positivismo de vocês não dá certo para o povo, e o povo não quer. Por quê? O que é um positivismo, para quem não é leigo? Positivismo é o seguinte: o governo, a política tem que ser mandada por técnicos e científicas. Por técnicos e cientistas. O que acontece?
sendo técnicos e cientistas, nenhum pensamento mais conservador ou pensamento assim mais ideológico pode influenciar na política, que é realmente um tiro no pé. De que adianta você ter um tecnicismo e um cientificismo se a própria ciência tem falhas? Eu acredito que sim, é importante ter um pouco de política assim nas decisões. Tem que ter, porque a vida é política, o ser humano é político. E esses militares acreditam no tecnocracismo. Aí o que eles fizeram? Eles fecharam um congresso instituindo o AI-5, né? E fazendo com que o povo ficasse à mercê de um executivo forte, onde o governo ele era comandado no regime militar somente por carimbos, né? E ele fazendo com isso eles acabaram com a imagem do grande Carlos Lacerda e do Adhemar de Barros e todos os conservadores, preparando um terreno para que a esquerda chegasse logo após a redemocratização, que não foi redemocratização, porque a Constituição Cidadã, para mim, o nome dela certo era Constituição do Satã, que é a Constituição do Capeta, essa Constituição de Cidadã de 88. É uma Constituição totalmente esquerdista, totalmente pró-bandido, totalmente pró-corruptos, uma Constituição toda bosta, que é a pior Constituição que nós temos, que é a de 88. Entendeu? Preparou o terreno para que esses corruptos de esquerda chegassem ao poder. E enquanto eles estavam lá combatendo os guerrilheiros, o povo estava lá ocupando as escolas, ocupando os jornais, a esquerda lá ocupando a escola e jornal, e falando mal de militar depois. E aí eles são execrados hoje. E com muita razão, bem feito. E parece que não aprenderam hoje e estão querendo ficar do lado das pessoas que os esculacham. Hoje chamam de torturadores, ditadores, e eles até hoje estão do lado dos esquerdistas. Você vê Mourão aí, até o general Augusto Heleno falando com a mídia como se fossem as 8ª maravilha do mundo, né? General Augusto Heleno falando: me sinto honrado por ter entrevistado por você. Porque você se sente honrado por ser entrevistado por uma pessoa que fala que você era um assassino, um torturador sanguinário. Você tem que sentir nojo dessa pessoa, o general Augusto Heleno. General Mourão, o senhor, já fiz o vídeo pra você, é a favor do aborto, fala que é questão de saúde pública. Por que o senhor não sai da vice-presidência do Bolsonaro e vai fazer chapa com o Fernando Haddad? Ele também é a favor do aborto. Quer fazer chapa com o Fernando Haddad, com o Ciro Gomes do PDT? Pode ir. De positivista a gente já tá cansado. O positivismo preparou o terreno para a esquerda. Vocês não livraram o Brasil do comunismo. Vocês chamaram os comunistas de novo para assumir o Brasil. E falam na cara mesmo. O general Santos Cruz falou que o Olavo de Carvalho é uma pessoa adoecida. Adoecida é você, que é um positivista de merda. Um bosta, um idiota, um ridículo, que não sabe nada de política, que tem a mentalidade do PSDB no seu coração e que quer acabar com o governo do Bolsonaro, com esse seu positivismo aí, que só pensa em tecnocracia e não pensa em questões culturais importantes como a não liberação do aborto, sim a proteção do direito à vida, para que a criança tenha direito a viver e não seja triturada no ventre da mãe. Vocês são contra isso. O seu general Santos Cruz, um bosta desse. Vocês são contra todas as políticas conservadoras e o povo tá olhando. Estamos com o Olavo tem razão, vamos firme, entendeu? Positivismo aqui não, esquerdista aqui não, e militares, fique de olho, porque nós não deixaremos passar barato. Forte abraço, até a próxima.